Olá, meus irmãos. Vamos mais uma vez fazer o estudo da Santa Palavra do Senhor. Vamos dar aqui a nossa continuidade nesse estudo, nesse momento. Quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, Gálatas, capítulo 2. O que nós vamos ter é algo maravilhoso da sua palavra, o qual, quando o apóstolo Paulo, ele, depois de 14 anos depois da sua conversão, ele volta novamente para Jerusalém. E quando ele volta para Jerusalém, ele encontra uma situação desastrosa entre a igreja que estava em Jerusalém. Muitos irmãos voltando, se apostatando da fé, voltando aos regimes da lei novamente. E é onde Paulo vai nos ensinar que o homem não é salvo, ele não é justificado pela lei. Ele não é salvo porque precisa ser circuncidado, ele não é salvo porque ele não deixa de ser salvo, ele não é salvo porque guarda dias, porque principalmente no meio sabatista, que são os adventistas que prega o sábado em vez do evangelho. E aqui Paulo vai confrontar Pedro em relação que Pedro deixou cair no legalismo dos falsos cristãos, dos falsos judeus cristãos. E aí começa aqui no versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: Depois, passandos 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé e levando comigo Tito. Então, Paulo volta da sua obra missionária e volta para Jerusalém depois de 14 anos, com Barnabé, o seu companheiro que foi separado para fazer missões junto com Barnabé, e Tito, que era missionário na cidade de Corinto. Versículo 2, subi por uma revelação. Quer dizer, então, o Senhor provavelmente falou com Paulo para ele subir para Jerusalém por causa de uma revelação. Ele pôs o evangelho que prego entre os gentios, particularmente que estimava para que de maneira alguma não ocorresse ou tivesse ocorrido em vão. Versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Então aqui nós entendemos, Tito, ele era vamos se dizer assim, um discípulo de Paulo, né? Tito é um discípulo de Paulo. E ele era grego, né? Quem que fazia o ato da circuncisão? Os judeus, né? Esta aliança, ela começou lá com Abraão, quando o Senhor fez uma aliança com Abraão, com o ato da circuncisão, e depois foi aprimorada na lei a circuncisão. Então a circuncisão era feita somente entre os judeus, todos que eram judeus, e todos aqueles também que morava no mesmo teto com um judeu ou um escravo que seja, 8 dias após o seu nascimento, ele era circuncidado. Então, aqueles judeus cristãos, estavam impondo para que circuncidasse Tito. Versículo 4. E isto por causa
dos falsos irmãos que se intrometeram secretamente para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, por nós, porém, em servidão. Então, Paulo aqui coloca aqui esses falsos irmãos, né, que estava espionando a liberdade que Paulo tinha em Cristo Jesus. Que liberdade é essa? A liberdade de não obedecer mas os atos da lei, né, para ser salvo, né? E aí Paulo vai dizer aqui sobre servidão. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos à sujeição, para que a verdade do evangelho permaneça em vós. Versículo 6. Enquanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido noutro tempo, não se me dá Deus, não aceito a aparência de homens. Esses digo que a aparência ser alguma coisa, nada em comunicaram. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando vieram que o evangelho da circuncisão estava confiado e que a Pedro da circuncisão. Então, quando Paulo fala aqui, o versículo 7, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão. O que é incircuncisão? São aqueles que não passaram pela circuncisão. Aí diz assim, estava confiado com Pedro da circuncisão. Até então que Paulo, ele vai falar que é o evangelho da circuncisão, quer dizer, o falso evangelho da circuncisão. Versículo 8. Pelo que aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com gentios. Nós entendemos aqui que havia uma separação entre judeus e gentio, Eles não poderiam se relacionar e ter relação um com os outros. Por quê? Porque os judeus, eles tinham como o gentio como pessoas impuras. Só que isso, quando Pedro prega o evangelho ali na casa de Cornélio, então ali Pedro, ele viu que Deus agora não fazia mais separação, divisão entre gentio e judeu. Versículo 9. Conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como coluna, Quando Paulo fala aqui coluna, são os primeiros discípulos que o Senhor chama, Tiago, que era irmão de João, e Cefas, quer dizer Pedro, que era irmão de André também. Eram considerados como coluna, quer dizer, a coluna da igreja. Foram os primeiros apóstolos chamados pelo Senhor Jesus. E a graça que havia sido dada. Deram as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nos fossemos aos gentios e eles à circuncisão. Versículo 10. Recomendando somente que nos lembramos dos pobres, que também procurai fazer com diligência. Versículo 11. Agora aqui Paulo, ele vai exortar Pedro pela atitude que Pedro estava tomando em relação ao cristianismo. Pedro estava deixando-se dissimular por esses falsos cristãos, pelos falsos judeus, em relação a voltar aos regimes da lei novamente, principalmente o ato da circuncisão. Aí o versículo 11. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti cara a cara, porque era irrepreensível. Porque antes que alguns tiveram chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, foi retirando-se e se apartou deles, temendo que era da circuncisão.
Versículo 13. E os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé deixou-se levar pelas suas dissimulações. Versículo 14. Mas quando vi que andavam bem diligentemente, conforme a verdade do evangelho, disse-lhe a Pedro, na presença de todos. Quer dizer, Paulo, ele pega ali, chama, repreende Pedro na frente de todos, na frente dos judeus, na frente, disse, olha, se tu sendo judeu, vive com os gentios e não come como judeu, porque obrigas os gentios a viver como judeu. Então o que Paulo quer dizer assim, olha, se você convive com os gentios, então como é que você agora está deixando-se assimilar junto com os judeus, porque os judeus não se comunicavam, junto com os gentios? Aí, olha a exortação que Paulo traz para Pedro. Mas quando eu vi que andava bem direitamente conforme a verdade do evangelho, quer dizer, Pedro não estava vivendo conforme a verdade do evangelho, disse-lhe a Pedro na presença de todos, se tu sendo judeus e vive com os gentios. Quer dizer, o judeu não poderia conviver junto com o gentio, porque Pedro estava deixando-se ser levado por aqueles judeus pela questão da circuncisão, e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viver como judeus? Quer dizer, o que Paulo queria dizer? Como é que você obriga um gentio viver como judeu e tem que fazer o ato da circuncisão? Então, Pedro, você não anda junto com os gentios. Por quê? Porque você é tratado eles como imundo. Foi uma exortação muito grandiosa através disso na pessoa de Pedro. Versículo 15. Nós que somos judeus por natureza, não pecadores entre os gentios. Versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas na fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. O que Paulo está querendo dizer assim? Paulo estava querendo dizer, falando para nós e falando para eles que o homem não é justificado por meio da lei. Quer dizer, o homem não é justificado diante de Deus pelas obras. Então, Paulo disse, olha, você não pode ser justificado porque você guarda dias, porque você se prive de alimentos, porque você circuncida. Isso não vai agradar a Deus. O que vai agradar a Deus é obedecendo Jesus pela fé. Isso que vai levar o homem à salvação. Versículo 17. Pois se nós procuremos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Porventura, Cristo é ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destrói, constituindo em mim mesmo o transgressor? Porque eu, pela lei, estou morto, e pela lei, para que viva para Deus. Quando Paulo diz aqui, amados irmãos, quando o versículo 19, porque eu, pela lei, estou morto, o que Paulo quer dizer assim? Enquanto você não conhece a lei, quer dizer, a lei de Deus, ela vem mostrar os nossos pecados. Quando eu conheci a lei, Paulo diz que ele morreu, porque ele conheceu o pecado através da lei. É por isso que pela lei ninguém é salvo. Pela lei ninguém é justificado, porque a lei ela vem mostrar os nossos pecados. Por isso que o versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, e não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. A vida agora que vivo na carne,
vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo. Então, Paulo está dizendo, olha, a única forma do homem ser salvo é ser crucificado com Cristo. É receber Cristo como Jesus como Salvador para ser justificado diante de Deus. Porque o homem não é justificado diante de Deus pelas obras da lei. Aí o versículo 21. Naquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, amados irmãos, o que Paulo está querendo dizer assim? Olha, se nós obedecermos a lei, principalmente aqui, que eles estavam forjando que os gentios circuncidassem para ser salvo, o sacrifício de Cristo foi em vão, porque naquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue Cristo, morreu em vão. Então, se eu um dia achar que eu sou salvo por mérito meu, se eu for salvo porque eu tenho que guardar dias, guardar previsão de alimentos, isso vai levar à minha salvação, aí nós estamos perdidos. Por isso que o homem, ele é justificado por meio